Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vamos dar continuidade aqui a esse nosso estudo que estamos fazendo aqui sobre o ART, né, sobre comunicação serial, utilizando aí o Arduino e a nossa plaquinha aí, a LabGenius Nano. Vou mostrar aqui a nossa plaquinha. Lembrando que esse daqui é um conteúdo que a gente explora mais lá na nossa formação, Aprenda Programação, Microcontroladores, Arduino, utilizando a LabGenius Nano, tá? Uma formação aí com bastante conteúdo já, ela é toda desenvolvida a partir de encontros ao vivo com os alunos, já são mais de 60 horas de conteúdo, e aí, como a gente está tratando aí da unidade de comunicação serial, já trabalhamos aí alguns temas interessantes, agora a gente está brincando um pouquinho aqui com a parte do Firmata. Na última aula aberta que eu disponibilizei aqui no YouTube para vocês, eu mostrei ali a parte do código, né? Como colocar o Firmata no microcontrolador, como instalar o PyFirmata, tá? E agora, só apenas a exemplo aí, a título de exemplificar, a gente vai começar a criar uma interfacezinha gráfica, tá bom? Utilizando o TK-Inter, que é uma biblioteca padrão aí do Python para a criação de interfaces gráficas. Não existe só essa, o Python disponibiliza diversas, tá bom? Mas o TK-Inter, ele já é nativo aí do Python, já não precisa instalar, já vem previamente instalado, e ele é razoavelmente fácil de se trabalhar, não é nenhum bicho de sete cabeças, embora ele não seja, assim, de maneira nativa, como o Visual C Sharp, Visual Basic, aquelas ferramentas que você já desenha lá a tela gráfica. Aqui, se procurar bastante aí na internet, vocês até vão encontrar algumas coisas parecidas com aquilo. Mas, geralmente, o padrão não é feito daquela forma, é feito realmente em código. Aqui a gente vai fazer uma coisinha bem simplesinha, só para mostrar aí para vocês, tá bom? Então, a ideia aqui é criar uma telinha com um botão onde a gente vai controlar o acendimento do LED lá na nossa placa LabGenius Nano, aquele LED azul que está ligado no pino D13 do Arduino Nano, utilizando um botão, apertando o botão a gente acende, apertando de novo a gente apaga, e a gente vai também modificar a cor aí no botão, tá? Então, como eu comentei com vocês, a gente não precisa instalar o TK-Inter, mas a gente tem que importar aqui o TK-Inter, importar aí todo o conteúdo dele. Também estamos importando aqui o PyFirmata. Nesse caso, como a gente só vai mandar dados para o microcontrolador, a gente não vai receber dados do microcontrolador. Então, no questão do recebimento do dado, né, igual a gente viu anteriormente, se a gente fosse receber lá do A6 e do A7, né, das entradas analógicas A6 e A7, não tem nesse board padrão aqui, Arduino. Então, a gente tem que configurar, né, lá com o dicionário, um board customizado. Mas aqui a gente vai usar o Arduino mesmo, tá bom? Estamos utilizando aí também o output aí para mandar informações, né, para configurar aí o módulo do nosso LED. Estamos aqui criando uma variável com essa stringzinha aqui com 3, porque a gente vai usar... Na verdade, poderia colocar aqui dentro a string, tá bom? É só para a gente fazer o instanciamento aqui para essa variável board aqui do objeto e está informando para ele aí que a gente vai estar utilizando a porta de comunicação com 3. Aqui a gente configura o nosso LED, né, o pino físico que vai estar ligado no LED, lá, o board digital, o pino digital aí 13, tá? E o modo dele vai ser saída, tá bom? Então é bem intuitivo, tá? É lógico, muda os comandos do que vocês estão acostumados lá no Arduino, para quem só viu o Arduino, mas podem ver que é sempre mais ou menos aquelas mesmas coisas, né? Que a gente vai ter que tá procurando aqui para trabalhar. Então, vai trabalhar com uma entrada, uma saída, vai ter que indicar qual entrada ou qual saída que é, se é digital, se é analógica, se for digital, o modo que ela vai ser. No caso aqui é output, tá bom? Aqui uma variável global aqui, estado LED, tá? Inclusive, depois a gente vai fazer a manipulação dessa variável dentro de uma função, aqui a função alternar LED, tá? E a gente está inicializando ela com um falso aqui para a gente inicializar com o nosso LED lá da nossa placa apagado. Aqui a gente cria a função, então, quando a gente pressionar o botão, esse botão tem que chamar alguma função, ele tem que chamar
algum comando para ser realizado, tá? Esse comando, entre aspas, é essa nossa função aqui, que vai estar alterando essa variável global estado LED, e o que ele vai fazer? Sempre que for chamada essa função, ela vai inverter o estado, ó, o estado atual o próximo estado aí da variável estado LED vai ser o estado atual invertido, vai inverter o estado e vai colocar na própria variável, tá bom? E na questão aqui, esse estado aqui da variável, ele vai ser utilizado para a gente realmente colocar 1 ou 0 no nosso pino físico, né? Então, essa variável que vai controlar isso, a gente colocar o 1 ou 0 no pino físico. Então, se o estado da variável for verdadeiro, a gente coloca 1, se for falso, a gente coloca 0. Tá bom? Aqui é onde a gente vai estar utilizando aqui. Poderíamos fazer de outras formas, né? Se if estado LED, 2 pontos, né? Se for verdadeiro, LED right, colocava 1, else, né? LED right 0, tá? Poderia ser feito também de uma forma mais visível aqui, ó, como a gente fez aqui, ó. E se o estado da variável, aqui é para a gente mudar o aspecto do botão, tá bom? Se o estado for verdadeiro, né? Então, daí a gente vai escrever apagar LED, significa que o LED está aceso, né? Então, a gente vai mudar o texto para apagar LED e vai colocar a cor amarela na configuração do botão. Ou então, a gente vai colocar ligar LED e colocar a corzinha verde aqui, verde claro. Tá bom? Então, aqui está configurado aqui a nossa função. O que vai acontecer para a gente conseguir fazer a alteração do LED lá na nossa placa. Aqui é a questão da inicialização da interfacezinha gráfica. Então, a nossa janela, aqui TK, tá bom? O título dela, tá? Então, a gente diz que vai ter uma janelinha, o título dessa janelinha vai ser desse daqui. Essa questão aqui do TK, ele já vai criar, né, todo o objeto, todos os recursos lá necessários para criar a nossa janelinha. O botão, aqui a gente também está criando o botão, no caso, a gente só vai ter um botão. E a gente vai passando aí todos os parâmetros aí relativos ao botão, que ele vai estar lá na janela, o texto inicial dele vai ser ligar LED, a cor inicial vai ser light green, né, o verde claro. Aqui os aspectos de tamanho do botão, largura e altura, essas larguras e alturas são em relação a caracteres, né, a linha de caractere, no caso da altura, e a quantidade de caracteres, no caso da largura, tá bom? E quando o botão, né, for pressionado, quando houver esse evento de pressionar o botão, para onde que vai? Então, aqui, ó, o comando e apontando, né, indicando lá a função alternar LED, que é a função que vai realmente pegar, inverter o estado da variável e verificar esse estado dessa variável para ver se acende ou apaga o LED lá na nossa placa LabGenius Nano, tá bom? Feito isso, a gente vai inicializar aqui a variável. Nisso, a gente coloca esse sistema da variável, não, nossa janela, né? A gente coloca isso no loop. Então, daí sim fica lá trabalhando essa nossa janela, ela vai ficar lá aberta. E o próprio ambiente de trabalhar aqui com janelas, né, com interface gráfica, ele trabalha por evento. Então, não é que ele fica varrendo para ver se o botão foi pressionado, se a gente mexeu num slider, não é assim que funciona. Ele fica lá trabalhando e quando tiver o evento, um evento específico de clique, de arrasto de um slider ou de alguma outra coisa, tá? Aí de caixa de seleção, sei lá, daí ele executa o que tiver para ser executado naquele componente específico. Tá bom? Então, isso vai manter lá no loop, vai ser o loop da nossa aplicação. E quando a gente fechar a janela, ele vai apagar o LED, se o LED estiver aceso lá na nossa placa, vai apagar e vai finalizar aqui a nossa aplicação, tá bom? Então, é esse o código, um códigozinho simples, eu vou deixar também disponibilizado lá no meu GitHub, tá bom? Um códigozinho bastante simples, roda em qualquer computador, tá? Em qualquer sistema operacional, já vem previamente instalado aí o TK-Inter juntamente com o Python, e é uma forma de se fazer aplicações aí gráficas, tá? Não vou dizer se é a melhor, se não é. Claro, tem outras muito mais bonitas, talvez, aí como Qt, né? Mas é uma forma fácil, uma forma inativa do Python aí para a gente
está trabalhando com interfaces gráficas aqui, mesmo para aplicações assim simples, dá para fazer legal, né? Não é tão difícil de se trabalhar. Às vezes, com poucas linhas de código, a gente vai conseguir implementar aqui, e também seria possível aumentar. Já fica o desafio só com esse básico aqui, vocês implementarem já mais um botão, ó, criar mais um botão, né? Colocar uma outra função aqui, criar uma outra função para o outro botão, por exemplo, assim, no outro LED, se for o caso, por exemplo, criar outra variável, né? Tudo, né? Que vocês vão necessitar aí de mudar o programa. É sempre importante isso. Uma das formas da gente ir aprendendo e entendendo é isso, é pegando códigos já prontos e modificando, né? Comece modificando coisas básicas, vou modificar a cor, vou modificar o tamanho do botão, para vocês irem entendendo cada passo ali, o que você vai mudando, o que vai alterando na execução final. Daí, agora eu vou acrescentar um botão, agora eu vou acrescentar 2, sei lá, daí você vai criando aí a sua interface. Só com isso daqui já dá para fazer bastante brincadeirinhas aí de interface gráfica. Então, vou executar aqui, vou mudar aqui a minha tela também para a placa. Trazer aqui a nossa telinha gigante aqui. Então, tá lá a nossa plaquinha. Quando eu apertar aqui ligar LED, tem que acender o LED azul. Olha lá, acendeu o LEDzinho azul. E quando eu apertar novamente, tem que apagar. Então, uma forma simples aí de você estar trabalhando com o seu computador. Lembrando que aqui, pessoal, a gente está rodando o firmware do Firmata, né, o standard Firmata aqui no nosso microcontrolador, no nosso Arduino Nano, tá bom? E aqui no Python a gente também está utilizando a biblioteca PyFirmata para fazer esses envios de informação. Se você não usar o PyFirmata, você tem que criar todo um código aqui, usando os conhecimentos que a gente aprendeu de criar protocolos, decodificar protocolos, você vai ter que criar o seu próprio protocolo, e aqui no Python, daí você não vai usar PyFirmata, você vai usar, por exemplo, o PySerial e mandar as informações serialmente aí que você quer, que vão representar, ligar botão, desligar botão, fazer leitura, e assim por diante. Mas está facilitando aqui para a gente, porque a gente já está utilizando um background pronto do PyFirmata, né? Tanto o PyFirmata aqui a biblioteca no Python, quanto o próprio Firmata aqui, que já é todo um background padronizado, aí, com um protocolo padronizado para fazer aí essa brincadeira. Ó, inclusive, vamos ver se funciona. Tem aqui por esse final do código, se eu fechar a janela, ele tem que apagar o LED, né? Vamos ver se ele apaga. Beleza, saiu da janelinha, apagou, tá? É lógico que desse jeito que está aqui, a gente precisa do ambiente para estar executando, a gente precisa mandar executar o código, tá? No Python também é possível criar executáveis também, embora o Python essencialmente seja uma linguagem de interpretador, né, de execução de scripts, né, mas também existe a possibilidade de se compilar e de se gerar um aplicativo, aí, um arquivo executável, tá bom? Então é isso, vocês viram aí, de uma maneira bastante simples, é possível se fazer interfaces gráficas aí para controlar o seu dispositivo, o seu microcontrolador, o seu Arduino, não é tão difícil, tá bom? Às vezes a gente fala, putz, mas não tem aquelas telas para a gente desenhar o botão, parece, né, que tem uma dificuldade intransponível para começar, mas vocês viram que não é. De certa forma é bastante simples e vocês já conseguem, tem vários componentes, tem slider, caixa de seleção, tem um monte de componentes que você pode estar utilizando aí, campos para você ler informação lá, por exemplo, de entrada analógica e mostrar na sua interface gráfica, dá para fazer muita coisa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Lembrando sempre que a Microgênios disponibiliza aí formações, cursos especiais para o pessoal que quer trabalhar, que quer conhecer mais sobre microcontroladores, seja para trabalhar, seja para empreender, seja para conhecer, para fazer aplicações pessoais, seja para dar aula, tá bom? Temos aí para o pessoal que está começando, que está não quer investir no momento, né? Ou não tem orçamento no momento para investir, nós temos o curso aqui, Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados, Internet das Coisas, com 50 horas aí,
de mais de 50 horas de conteúdo, né? Mas a carga horária dele é de 50 horas. Totalmente gratuito, a única coisa é você realmente se matricular e fazer o curso, não precisa colocar cartão de crédito, nada, tá bom? Uma ótima opção para começar, para entender esse universo e para sair fazendo seus primeiros projetos. Quer se desenvolver mais? Para os iniciantes, tem a nossa formação, que utiliza essa placa LabGenius Nano, dependendo da época. Se tiver promoção, você pode ser que você esteja ganhando a placa LabGenius Nano, fazendo a sua matrícula, como é no caso aqui desse mês de novembro de 2025, no Black November, tá? Inclusive está com um período de tempo estendido aqui, uma condição super especial para você fazer a sua matrícula. E o nosso curso, atualmente, o mais completo, mais avançado, a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados, utilizando microcontroladores e internet das coisas, tá bom? Então, um super curso aí, conteúdo muito legal, o professor Fernando vai até conteúdos bem avançados na parte de IoT, tá? Esse núcleo principal aqui dessa formação, que vem lá da formação de programadores especialistas em microcontroladores e a formação de especialistas em IoT, é todo dividido em especializações. Essas especializações você vai podendo gerar certificados da Microgênios, a cada uma delas, e de toda essa parte, né, de toda essa parte aí dessas duas formações, é emitido um certificado único de 230 horas, você precisa solicitar, tem as regras aí para solicitar, e é um certificado de extensão emitido por instituição de ensino aí devidamente cadastrada junto ao MEC, tá bom? Mas além dessa parte principal, tem acesso também ao conteúdo da formação LabGenius, só não ganha a placa, tá? Nesse pacote, mas tem acesso ao conteúdo, tem acesso a todo o conteúdo do clube de membros, são mais de 800 horas de conteúdo aí, focados nessa parte de microcontroladores, internet das coisas, programação, eletrônica, é a maior fonte de conteúdos aí dessa área no Brasil, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos e projetos, e se você está assistindo esse vídeo aí durante a Black November de 2025, aproveite aí as condições especiais. Até mais, pessoal!